Bom dia, eu sou a Linda Palomino e junto com a professora Natália Pagan fizemos esta pesquisa. A pergunta inicial fala se somente os países ricos podem inovar. Então, vamos ver se a desigualdade econômica e o poder de compra de um país podem predizer o nível de inovação empresarial. Aqui temos o conteúdo da apresentação. No primeiro lugar, vamos falar dos termos. E o primeiro é a inovação. A inovação é a criatividade aplicada a um negócio para fins comerciais. Ela pode ser mensurável e tem que ser mensurável nesta pesquisa para poder fazer comparação com os diferentes países. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a WIPO, coleta informações de diferentes tipos, como por exemplo infraestrutura, satisfação do mercado, conhecimento de negócio, para entender a inovação dos países. Assim, realiza um ranking anual e realiza um índice que se chama o Global Innovation Index ou Índice de Inovação Global. Logo, vamos falar da desigualdade. A desigualdade basicamente é a diferença relacional que permite comparar a renda entre diferentes grupos populacionais. Vamos falar então do coeficiente do Gini, que vai ser o índice importante para mensurar aquele conceito nesta pesquisa. E finalmente o poder aquisitivo, que é a capacidade econômica que tem uma pessoa de obter produtos ou serviços. Então, pode ser que diferentes países ou diferentes grupos, com a mesma quantia de dinheiro, comprem diferentes tipos de produtos. Aqui vamos a mensurar isso com o índice do Big Mac, que é usado na revista The Economist e que o que faz é equalizar os preços a partir do hambúrguer da Big Mac. Aí vamos poder comparar a quantia de preços e a quantia de produtos. Vamos então a ver as três hipóteses importantes na pesquisa. No primeiro lugar, vamos falar de que a desigualdade econômica de um país pode afetar negativamente a compra de seus habitantes. Isso significa que se eu tenho um país com uma desigualdade muito grande, eu vou ter que as pessoas não vão ter o dinheiro para comprar alguns produtos. O poder aquisitivo vai diminuir. A segunda hipótese fala que o poder de compra das pessoas pode prever positivamente o nível de inovação. Então, se uma pessoa está disposta a comprar muitos produtos ou comprar um produto muito elaborado, muito sofisticado, talvez a pessoa também esteja disposta a investir o dinheiro em inovação. E, finalmente, a terceira hipótese que fala que a desigualdade econômica de um país pode impactar negativamente o grau de inovação. Que significa que se eu tenho um país com muita pobreza, por exemplo, extrema pobreza, talvez muitas pessoas não vão poder adquirir, não vão poder comprar aqueles produtos inovadores, porque muitas vezes eles podem ser mais caros. A metodologia usada foi, no primeiro lugar, um tratamento de dados. Depois, quando os dados já estavam prestos para analisar, foi feita uma análise fatorial confirmatória e, posteriormente, um modelo estrutural. É importante entender que dos 195 países que existem, segundo a ONU, somente 39 países contam com os três índices que a gente falou: o coeficiente Gini, o coeficiente do Big Mac e o coeficiente de inovação. Então, vamos ver os resultados. É importante entender que aqui vemos que a relação mais forte é o poder aquisitivo e a inovação. Ela é a relação mais forte e é uma relação positiva. O que quer dizer isso? Bom, que a hipótese 2 ela é aceitada. A segunda hipótese é aceitada. O poder de compra das pessoas pode prever positivamente o nível de inovação em um país. Então, ainda que o coeficiente não é muito forte, ele já dá para poder fazer a relação. As outras duas hipóteses elas vão ser rejeitadas. Mas assim,
Ainda que são rejeitadas, é importante entender que a tendência mostra um pouco que as outras relações são negativas. O que significa isso? Que enquanto mais desigualdade tem um país, menos poder aquisitivo tem as pessoas. E enquanto mais desigualdade tem um país, menos inovação pode ter. É importante poder fazer outras pesquisas que confirmem aquela informação. É importante poder medir também, mensurar aquelas hipóteses com outros índices. A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas assim, podemos ver o modelo e, principalmente, quem explica o modelo é o poder aquisitivo e a inovação. Então, vamos saber finalmente o que significa esta pesquisa. Bom, no primeiro lugar, é muito importante entender que as variáveis socioeconômicas têm um impacto importante nas estratégias de marketing, de vendas, porque é muito importante entender o que acontece num país para poder fazer aquelas estratégias, para vender um produto. No segundo lugar, é importante entender que o descobrimento mais importante na pesquisa é que as pessoas que têm a capacidade de adquirir, de obter, de comprar determinados serviços vão estar muito mais prestas, vão estar muito mais dispostas a comprar inovação. Não sempre a inovação é muito mais cara, mas assim, elas já estão dispostas a gastar seu dinheiro. Então, pode ser que elas podem investir em inovação. Mas então, o que aconteceu com a desigualdade? Por que não é um indicador que nos permita compreender a inovação? Bom, segundo a literatura, isso pode acontecer por duas razões. A primeira é porque quando tenho uma população com diferentes produtos e com diferentes interesses, pode ser que uma parte da população esteja mais interessada no meu produto inovador. A outra parte talvez não. Mas isso não significa que eu não possa vender o produto inovador num país. A segunda razão fala que a inovação pode ser importante em países com desigualdade. Por quê? Porque muitas vezes soluciona ou resolve problemas que podem melhorar a qualidade da vida das pessoas. Então, é muito importante poder fazer essa pesquisa novamente, poder replicar a pesquisa, utilizar outros índices, porque o índice de Gini e o índice de Big Mac têm sido criticados na literatura. Importante poder fazer a pesquisa novamente e, bom, isso é tudo. Obrigada pela atenção e, bom, se tem alguma pergunta, não dudem em contactar nós.